Amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos, bom dia. Nós vamos, a partir de agora, entrar numa nova fase do Ministério de Pregação da IPBarra. Após 4 anos e meio fazendo exposição sobre o Evangelho de João, hoje eu darei início a uma série sobre as parábolas e metáforas de Cristo. E começando por Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vou pedir que você abra a sua Bíblia, portanto, no Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Hoje nós vamos lançar o nosso olhar, investir nosso tempo no espírito de oração para compreendermos essa declaração extraordinária de Cristo. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Que o Espírito de Deus nos assista a partir de agora, a fim de que entendamos o real significado da mensagem de Cristo. Não há mínima dúvida, me perdoe pela obviedade, que o Senhor Jesus está se dirigindo nessa passagem aos cristãos. Ele não está falando à humanidade. Está se comunicando, passando informação, fazendo uma declaração solene aos cristãos, aquela parte da humanidade que ama Cristo, tem Cristo como Senhor de sua vida, ou seja, a Ele se submete moral e intelectualmente. Então esses são a comunidade dos regenerados, dos que receberam uma nova natureza, nasceram de novo. Jesus está aqui, portanto, se dirigindo à igreja. Vocês. Então, imagine algo análogo acontecendo num culto presencial de domingo, no qual o Senhor Jesus se dirige a uma igreja qualquer, tal como se dirigiu aos seus discípulos naquele dia. Vocês são o sal da terra. Então não há a mínima dúvida que o propósito do Senhor Jesus é o de dar à sua igreja autoconsciência, ou a consciência de si mesma. O Senhor Jesus quer que sua igreja compreenda quais os resultados que se seguem ao encontro de um ser humano com Cristo. O Senhor, repito, quer ajudar a igreja a conhecer a si mesma, a ter diante dos seus olhos a sua identidade. Em conexão a isso, a espantosa obra realizada pelo Espírito Santo no coração dos seus membros. E o que isso representa para a vida do restante da humanidade. Vocês são. O Senhor Jesus está, nesse verso 13, declarando que o viver cristão é inevitável para o nascido de novo. Preste atenção. Ele não está apresentando um caminho, ele está apresentando um fato. Não é uma coisa que tem que ser estudada pela igreja, embora isso esteja envolvido. Mas é algo que flui naturalmente. Deixa eu dar um exemplo. Eu penso muito nesse fato quando
pessoas me pedem a teologia da justiça social. Antônio, me mostre a teologia dos direitos humanos, a teologia da dimensão política, da missão da igreja nesse planeta. E nessas horas, eu sinto um misto de gratidão a Deus, de alegria, por perceber que ainda encontramos nas igrejas do nosso país pessoas preocupadas com o tema. Agora, ao mesmo tempo, chama a minha atenção o fato de que pessoas estão querendo encontrar motivos nas Sagradas Escrituras para amar o próximo, de uma forma consistente, holística, integral, simétrica. Ora, por que eu tenho que sair em busca de uma teologia no Antigo e no Novo Testamento para defender a santidade da vida humana? É por que eu tenho que encontrar nas Escrituras Sagradas um motivo para lutar por coisas tais como a reforma do sistema prisional brasileiro, a criação de oportunidade, de igualdade de oportunidade de vida na nossa nação, a disseminação na cultura do respeito à santidade da vida humana? Por que eu tenho que sair em busca de uma teologia para finalmente entender que eu não posso tolerar a opressão, o abuso de autoridade, a execução, a fome, as condições precárias de moradia? Por que eu tenho que ser instruído sobre isso antes de agir? Eu preciso de instrução nas Sagradas Escrituras para entender que eu devo amar o meu pai, a minha mãe, amar os meus filhos, amar o meu cônjuge. Quando o Senhor Jesus declara, vocês são, o Senhor Jesus está afirmando que quem tem encontro com Ele se comporta de modo natural e não estudado. Veja, não estou dizendo que a gente não tem que procurar uma teologia para tudo que nós fazemos na vida, uma justificativa intelectual, um fundamento racional. Não estou negando isso. O que eu enfatizo à luz dessa passagem é o fato de que é estranho pessoas criarem estratégias para se comportarem de um modo que deveria lhes ser natural. Sabe, agora, olha, eu vou planejar tais e tais meios a fim de alcançar tais e tais resultados. Não nego o fato de que o nosso comportamento deve ser consciente. Não nego o fato de que nós devemos agir estrategicamente, devemos planejar o cumprimento da nossa missão no mundo. Agora, o que acho assim embaraçoso é assim, esse comportamento não ser natural, não ser uma coisa que vaza, sabe, que passa de nós para o próximo e que o contamina. Sabe, é quando eu vejo, portanto, em congressos de pastores, os pastores serem orientados quanto a estratégias que eles devem
usar para manter determinados membros na igreja. Não estou dizendo que isso não deva ser levado em consideração, mas é estranho quando isso não é natural, quando isso não é instintivo, quando isso não resulta do instinto do ser humano regenerado, que naturalmente faz algumas coisas em razão dele ter conhecido a Cristo. Vocês são o sal. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar a usar essa metáfora, a fim de que por meio dela a igreja passe a ter consciência do seu papel no mundo. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus está afirmando que o que eles são causa inevitável impacto. Manteve um contato com Cristo, entendeu sua mensagem, se encantou por ele, o impacto, ele é naturalmente inevitável. É alguma coisa que não precisa, entenda a ênfase que eu estou dando nesse ponto, não precisa ser estudada, ela flui. Deixa eu dar um exemplo, que eu já mencionei em outras pregações, e que se me afigura como extraordinário. A história contada pelo missionário americano David Brainerd no campo missionário da América colonial. Ele se dedicou à evangelização de índios. E no seu diário consta um diálogo que ele teve com uma índia recém-convertida. A índia o procurou com um profundo drama de consciência e esperando encontrar no missionário cristão uma palavra de orientação e de conforto para a sua angústia espiritual. O que chamou a atenção de David Brainerd foi o fato dessa índia recém-egressa do paganismo dizer que estava profundamente arrependida de ter disciplinado um filho seu com severidade. Comentário do grande missionário, cujo diário deveria ser lido por todo cristão, o diário de David Brainerd. Comentário dele: o evangelho havia acabado de entrar naquela tribo pagã, e ele jamais havia mencionado relacionamento pai e filhos, como que os pais deveriam educar os seus filhos. Ele não fez menção do tema. Simplesmente aquela índia ouviu a mensagem, foi transformada pela pregação do evangelho e, por raciocínio lógico, intuitivamente, ela entendeu que uma mãe cristã não pode educar com severidade um filho. É isso que Jesus está dizendo. Quem tem contato com ele torna-se progressivamente, naturalmente santo, e o impacto no mundo é inevitável. Ele não está dizendo aqui que essa coisa só vai acontecer quando a igreja parar para planejar conquistar o mundo para Cristo. Ele está dizendo o seguinte: a pessoa tem um encontro com Cristo, ela leva o perfume de Cristo no seu ser. Por onde ela passa, exala o perfume do Salvador. Isso é inevitável. Quando o Senhor Jesus usa essa metáfora do sal, ele está com isso querendo enfatizar o fato de que
onde quer que o cristão esteja presente, ali é restaurado o prazer de viver. A missão, portanto, da igreja no mundo, algo que flui naturalmente da vida de Cristo no ser dos cristãos, é trazer sabor à vida, é fazer com que as pessoas recobrem o prazer da vida em família, do exercício da atividade profissional, do contato com o universo que Deus criou, o relacionamento íntimo com o Criador dos céus e da terra. O que o Senhor Jesus está dizendo é que é ato contínuo. Uma pessoa tem uma experiência com Cristo, e inevitavelmente, por onde ela passa, pessoas são levadas a entender que ali está alguém que vive intensamente a vida. E isso faz com que as pessoas, no contato com os cristãos, recobrem a vontade de viver. Mas essa metáfora tem uma íntima relação com o papel que o sal representava no mundo sem geladeira para a preservação dos alimentos. O que Jesus está dizendo é que essa igreja deve ser esfregada no mundo para que o mundo não apodreça. Da mesma forma que aquele pedaço de carne era salgado na Palestina do primeiro século, para que a carne não se deteriorasse, a igreja desempenha esse papel no mundo caído. É uma ação capaz de impedir que tudo se deteriore e o homem se torne assim o autor do seu próprio inferno. Então, ocorre algo como o que ocorreu na comunidade do Jacarezinho uma semana atrás, ou então acontece o que está em curso hoje em Israel, no conflito entre Israel e Palestina. O que Jesus está dizendo é que os seus discípulos deveriam estar na vanguarda de propostas de convívio social entre pessoas que não se entendem, a fim de que a vida em sociedade não se torne um suplício. O que o Senhor Jesus quer dizer com a metáfora do sal? Sem a mínima dúvida, ele quer enfatizar o fato de que a graça operou algo na vida dos seus discípulos de tão profundo, tão extraordinário, tão transformador, que os conduz a representar para o mundo o que somente esse tipo de gente pode representar. Olha, ele está dizendo o seguinte: quer vocês estudem sobre isso ou não, quer vocês tenham uma teologia para amar o próximo ou não, muito embora o saber cristão seja sempre consciente, muito embora o verdadeiro cristão jamais menospreze a verdade, a doutrina, a palavra de Deus. Contudo, o contato com Cristo torna aquele que se tornou seu discípulo naturalmente santo. E isso faz, portanto, com que
o discípulo de Jesus represente para esse planeta o que somente o cristão pode representar. Mas o Senhor Jesus, nessa metáfora, enfatiza um outro lado desse encontro dos seres humanos com Cristo. Porque é possível que pessoas o encontrem, se encantem, sujeitem, repito, sua vida moral e intelectual a Ele e se tornem, inevitavelmente, sal da terra. Mas há aqueles que, nós encontramos isso nas Sagradas Escrituras, e nos deparamos com esse fato trágico todos os dias, que têm um encontro com Cristo e com Ele se relacionam, porém, apenas durante um período de suas vidas. Ou que se identificaram com Cristo, uniram suas vidas à vida de Cristo, mas não ao Cristo real, revelado pelos 4 evangelhos. Simplesmente essas pessoas têm o contato com Cristo, ouvem a mensagem de Cristo, mas no processo elas passam a discipular Cristo, fazer com que Cristo trabalhe para os seus interesses, filtrem a mensagem de Cristo, de modo que só seja retido por elas o que as interessa. Então o Senhor Jesus fala sobre o sal que perdeu o sabor, o sal insípido. Jesus ressalta, portanto, o que aconteceria na vida daqueles, de muitos dos que teriam contato com Ele. No processo, pelos mais diferentes motivos, essas pessoas perderiam sabor. Houve um encontro inicial, receberam alguma marca desse contato incipiente com Cristo, mas no processo não se mantiveram conectadas a Cristo, ou passaram a se relacionar com Cristo que não existe, se tornaram ligadas a Cristo, mas apenas do ponto de vista da utilização da palavra Cristo. Elas não estão conectadas ao Cristo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Elas não têm sua vida regida pela tradição apostólica. O que elas mantêm é um relacionamento com a palavra Cristo. Elas, portanto, como consequência disso, não revelam simetria de caráter. São obcecadas com determinadas causas e, contudo, ignoram todo o resto da verdadeira vida cristã. O que o Senhor Jesus diz? Que há pessoas cuja vida se liquefez, tal como o sal, perdeu o sabor, não cumpre mais a sua finalidade. E o Senhor Jesus declara nessa passagem, observe, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? De um lado, há uma mensagem profundamente positiva, que muitos poderiam chamar de otimista.
Ele está falando de pessoas que podem ser transformadas de fato. E de pessoas por meio de cuja beleza, por meio de cujo caráter, a beleza do seu ser, Deus pode transformar a história. Mas nesse pequeno verso, o Senhor Jesus fala sobre cristãos que se tornaram distantes de qualquer possibilidade de transformação. Eu não me sinto em condição de dizer quem é quem, de fazer esse diagnóstico, de olhar para uma pessoa e declarar: aqui está alguém acima de qualquer possibilidade de reconversão, vamos assim dizer. Mas o Senhor Jesus admite esse fato. São pessoas que não vão mudar nunca. E o Senhor Jesus declara nessa passagem que isso me parece subentendido, que é possível que algumas dessas pessoas mantenham contato com o nome dele. Mas como esse relacionamento com a palavra Cristo não foi um relacionamento com o Cristo verdadeiro, uma comunhão baseada em transformação do coração, essas pessoas jamais evidenciam o caráter de Cristo. Então, ocorre dessas pessoas, muitas vezes, isso pode acontecer, vou dar um exemplo entre outros, delas manterem o discurso de Cristo, de defenderem alguns aspectos da ética de Cristo, mas o que lhes falta é simetria, espontaneidade e a capacidade de viverem à altura do que pregam. E aí então, qual é a consequência? O Senhor Jesus termina o verso dizendo: para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Veja só, ele não está falando aqui de uma igreja que está sendo perseguida por causa da justiça. Ele está falando sobre uma igreja que está sendo perseguida por causa da injustiça. Ele não está falando aqui de uma igreja que está sendo perseguida por causa do que prega. Ele está falando sobre uma igreja que está sendo perseguida por causa do que prega e que, porém, não vive. Esses dias um amigo me fez uma pergunta qualquer sobre um dos ataques que a modernidade desferiu contra a fé cristã. Então, numa resposta para esse amigo querido, eu disse o seguinte: olha, eu não acho essa questão das mais difíceis de nós cristãos tratarmos. Eu não estava subestimando a inteligência dele, nem ignorando a importância da sua pergunta, mas tratava-se de uma questão de fácil solução no meu modo de ver. Num pouco tempo de conversa, eu acho que o tema ficaria claro na cabeça desse amigo, que por sinal é muito inteligente. O que eu disse para ele, contudo, é que dos ataques da modernidade ao cristianismo, um em especial me fere muito. E eu acho certeiro. O que eles diziam? Vocês trouxeram para o mundo os mais elevados valores morais, que contudo vocês não vivem. Em conexão a isso, há uma outra acusação. O mundo não precisa de vocês, porque nós encontramos no planeta pessoas que sem Cristo vivem uma vida mais honesta do que a que vocês cristãos vivem. É sobre isso que Jesus está falando. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Significa, portanto, que a igreja é ignorada.
ela é tratada com menosprezo. As pessoas passam por ela, sem levarem a sério o que ela tem para dizer. Vamos para a aplicação de tudo que nós vimos? Aplicação número 1. Nós precisamos ter essa autoconsciência. Precisamos responder uma pergunta central. Nossa vida é essencialmente diferente da vida dos demais seres humanos? Deixa eu fazer 2 perguntas bem atuais. Talvez você se considere um cristão progressista. Faço uma pergunta: em que esse cristianismo progressista, abro um parênteses aqui para dizer que eu acho a coisa totalmente inconsistente, Cristo não cabe em nenhum pacote ideológico, mas é assim que você se vê, assim que você gosta de ser visto, mas o Evangelho faz uma pergunta a você e aos seus amigos cristãos que se dizem progressistas: em que a sua vida difere da vida dos demais progressistas que não professam fé em Jesus Cristo? E agora eu me dirijo àqueles que se dizem conservadores. Não sei como uma pessoa pode ser cristã e se definir como conservadora, quando nós vemos nas Sagradas Escrituras um Cristo que está longe de ser um Cristo conservador. É um Cristo que vira as mesas. É um Cristo que diz: eu, porém, vos digo. Bom, mas você se vê assim, e dessa forma você gosta de ser visto pelas pessoas. Então pergunto a você: em que sua vida difere da vida dos seus amigos conservadores que não tiveram o encontro com Cristo? Então nós precisamos ter essa consciência da nossa identidade única. Faço uma outra pergunta: há algo natural no seu comportamento? Você pode dizer que ele é instintivo, intuitivo, que a coisa vaza, que ela não é estudada, que você senta à mesa para conversar com alguém e você não faz após, ter lido um manual sobre boas maneiras. Simplesmente sua performance não é planejada, porque você ama. E esse amor regula o tratamento que você dá àquele com quem está repartindo o pão. Segunda aplicação: nós precisamos fazer um diagnóstico das reais condições do mundo. Quando o Senhor Jesus diz que nós somos o sal da terra, está declarando 2 fatos. Primeiro, que os verdadeiros cristãos passaram por uma obra profundamente transformadora em suas vidas. Se tornaram distintos do restante da sociedade. Mas não apenas isso. O Senhor Jesus está apresentando nessa passagem um diagnóstico da vida desse planeta. É um planeta no qual seus habitantes perderam o prazer pela verdadeira vida. E em que tudo tende a se deteriorar, a se esgarçar, a perder a beleza e a vida. Então, essa passagem está afirmando que nós não podemos ser românticos com relação a esse planeta. Olhem para o que está acontecendo na faixa de Gaza. Terroristas do Hamas lançando mísseis na direção de Tel Aviv. E o exército israelense lançando míssil
sobre a faixa de Gaza, que tem matado meninos e meninas. Ontem eu vi cenas de bebês sendo levados, crianças sendo levadas para a ambulância, com seus corpos todos marcados pelas feridas causadas pelas explosões, em razão do uso indiscriminado da força, que deve ser sempre combatido pelos cristãos. Porque as coisas são assim? Porque esse mundo é um mundo perverso, é um mundo mau, é um mundo que precisa de um redentor. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que nós devemos perder de vista toda a esperança de transformação desse planeta se nós não formos o que somos. Se nós não vivermos o cristianismo, se em conexão com o que nós falamos, não revelarmos na forma como vivemos o quanto levamos a sério a fé que professamos. Então, as condições do mundo são tais que só a verdadeira igreja é capaz de exercer esse papel, repito, mais amplo, simétrico, profundo de transformação. Isso a partir do contato dos que não nasceram de novo com os verdadeiros discípulos de Cristo. Nós não podemos desconectar a metáfora da realidade do nosso país. O que significa ser sal da terra num país regido pela cultura brasileira? Como a vida cristã deveria se manifestar num país como o nosso? Nós não podemos jamais perder de vista o fato de que nós somos uma nação historicamente violenta. Nós somos o Brasil do capitão do mato, o Brasil da senzala, o Brasil da escravização de índios e negros, o Brasil que arrancou do território africano cerca de 5 milhões de seres humanos, a fim de transportá-los solo da nossa nação em condições subhumanas de transporte, muitos vindo a morrer pelo caminho, outros chegando no Rio de Janeiro para poucos metros do porto serem enterrados, de tão doentes que aqui chegavam. Somos um país que em curtos períodos da sua história viveu uma autêntica experiência democrática. Hoje nós estamos entre as nações mais desiguais do mundo. Poucas nações convivem com esse fosso entre abastados e pobres, como a nossa. São mais de 800 mil seres humanos vivendo em condições subhumanas no sistema prisional brasileiro. A exploração da mão de obra da classe trabalhadora é traço da nossa cultura, fruto dos 350 anos de escravidão, que tornou para você e para mim natural a exploração do homem pelo homem. Somos a nação do mandonismo, do coronelismo, do patrimonialismo
Esse é o país do você sabe com quem você está falando. Um país violento, marcado por uma cultura de improviso e atraso. Dia 12 agora, era o meu dia de tomar a segunda dose da Coronavac. Cheguei no posto de saúde e obtive a seguinte informação: nós não temos mais a Coronavac aqui no município, porque o governo federal não enviou as vacinas para o Rio de Janeiro. E houve um colapso em praticamente toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Me mostre em quantas nações desenvolvidas uma incompetência como essa se fez presente. Você toma uma dose, chega na data marcada para tomar a segunda dose e não tem vacina. Isso porque esse é o país do improviso. Esse é o país da procrastinação, do deixe para fazer amanhã o que você deve fazer hoje. Então, o que significa ser sal da terra numa sociedade violenta, num país no qual os serviços públicos são de péssima qualidade, em que os seres humanos não são tratados com respeito, em que se ignora a miséria? O que significa ser cristão num país que vê seus cidadãos serem executados pela polícia? Ora, há cenas da Segunda Guerra Mundial. Pense em algo como o desembarque da Normandia, por exemplo. Esses dias eu vi cenas do desembarque na Normandia, que representou a perda de milhares de soldados das tropas aliadas, muitos dos quais que foram mortos dentro daquelas balsas pelos soldados alemães. Muitos não conseguiram botar o pé na areia da praia. Eu estive alguns anos atrás no cemitério da Normandia, a quantidade absurda de cruzes, com os nomes de jovens soldados que morreram no mesmo dia. O que surpreende é que os soldados das tropas aliadas prenderam os seus algozes. Certamente houve execução, mas um número incontável de soldados alemães teve sua vida preservada por soldados ingleses, americanos, canadenses, australianos. Eles entenderam que aquele princípio que rege a guerra deveria ser respeitado. Se o sujeito entregou o fuzil, entregou a arma, se rendeu, é mais digno prendê-lo do que executá-lo. Eu acredito que nós cumprimos o nosso papel de sal da terra no que houve na comunidade Jacarezinho semana passada, quando em rede nacional, para o país inteiro, mensagem que chegou no governador, presidente da República, ministro da Justiça, dissemos que queríamos resposta para 3 perguntas. Precisava de tudo aquilo, 28 mortos, entre os quais um policial. Quanto vale a vida daquele policial? Fez sentido meninos e meninas pobres acordarem nas ruas nas quais brincam
com o chão banhado de sangue e massa encefálica espalhada para tudo que é lugar? Segunda pergunta: qual é a política de segurança pública do governo do Estado? Quais são suas metas, o seu cronograma? A operação esteve inserida em qual projeto de segurança pública? Ela seguiu os protocolos de operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro? O que ela representou para a segurança pública da nossa cidade? Os cidadãos do Rio de Janeiro, desde a semana passada, passaram a viver numa cidade mais segura? E terceira e última pergunta: eu fiquei muito feliz que alguém me disse que a TV Globo encaminhou todas as perguntas para o governador. Nós encaminhamos, me disseram, eu não vi a reportagem, nós encaminhamos todas as perguntas feitas pelo Rio de Paz para o governador do estado do Rio de Janeiro, que se recusou a dar respostas. E a última pergunta foi: por que o Estado, de modo definitivo, na sua plenitude, não entra na comunidade, levando para aqueles meninos e meninas pobres acesso à educação pública de qualidade, a criação de áreas de lazer, saneamento básico, moradia decente? Desde 2007, eu estou lutando para que a Igreja Presbiteriana da Barra tenha essa consciência. Não é ficar do lado do bandido, é ficar do lado da justiça, do lado da razão, do lado do direito. É aprender com a história de outras nações que resolveram os problemas que nós estamos resolvendo, que nós não conseguimos resolver. Numa entrevista para a Carta Capital, eu disse essa semana: é como se fosse um time de futebol que está atacando pelo lado direito do gramado o tempo inteiro e não consegue fazer gol, está há 50 anos jogando por aquele lado do campo, e não inverte o jogo, e não aposta naquilo que outras nações apostaram, e que as levaram a um convívio social mais decente, a queda na taxa de letalidade brutal, que tem preservado os seus cidadãos das mortes que fazem parte do cotidiano do Rio de Janeiro. Eu diria o seguinte, faço essa pergunta a você: o que significa ser sal da terra no mundo onde israelenses e palestinos encontram-se em conflito? O que significa ser sal da terra num país no qual 60 mil pessoas são mortas, são assassinadas por ano? O que significa fazer parte de uma nação que ocupa o segundo lugar no mundo na estatística de mortes, de número de mortos, estatística de número de mortos absolutos no mundo por Covid-19, e que é o 58º no número de mortes, de acordo com o tamanho da população? O que é isso? São questões. O que significa ser sal da terra no Brasil? Aliás, eu diria o seguinte: o que significa ser sal da terra no universo das igrejas evangélicas? O que significa ser sal da terra no mundo em que os evangélicos se recusam a estudar a Bíblia, conhecer teologia, que querem resolver os seus problemas com passe de mágica? Sabe, o que significa ser cristão num país em que os evangélicos ocupam vivem nas camadas mais pobres da sociedade? Eu, viajando por esse país, chama a minha atenção a quantidade de evangélicos vivendo na miséria. O que significa ser evangélico no mundo no qual os evangélicos estão entre os mais pobres dos pobres? Quarta aplicação prática: por que motivo os homens ignoram a igreja?
Isso tem que ser pensado por nós. E por que motivo? Quando uns poucos da igreja de Cristo, passam a ter voz, a ser ouvidos, não encontram suporte na maioria dos evangélicos do país. E até mesmo são combatidos por eles. E por fim, o que justifica o nosso ceticismo histórico? Não temos o que fazer pelo mundo, porque a Bíblia anuncia que Jesus Cristo vai voltar. Olhe para essa pandemia, Jesus Cristo vai voltar. Olhe para o que houve no Jacarezinho, Jesus Cristo vai voltar. Olhe para o bombardeio, faixa de Gaza, ou os mísseis que estão sendo lançados contra Tel Aviv. Sabe, Jesus Cristo vai voltar. Só que essa passagem está dizendo é que nesse interregno, transformações gloriosas podem ocorrer nesse planeta. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo é que o sal transforma, ele traz sabor, ele preserva a vida. Agora, isso só ocorre quando essa igreja é encontrada no fronte, na ponta. Quando essa igreja não se omite, não se silencia. Quando essa igreja, em razão do seu contato com Cristo, desenvolve um conceito de defesa dos direitos humanos não seletivo. Quando essa igreja não é confundida com conservadorismo ou com progressismo, mas é vista como igreja de Jesus Cristo, distinta de todo o resto, que ora está na companhia de um, a fim de mais adiante estar na companhia do outro. E aquele que se julgava o seu aliado, passar a ver essa igreja como incompreensível, como se ela estivesse contra tudo aquilo que supostamente ela era capaz de defender. Olha, o que eu estou dizendo é o seguinte: não há como o mundo entender a cabeça do cristão. O dia que o mundo, faço minhas as palavras do grande Martin Lloyd Jones, o dia que o mundo entender o funcionamento da cabeça do cristão, a igreja terá muito deixado de ser igreja. Nós somos uma colônia do céu. Nós conhecemos o Salvador. Passamos pela extraordinária experiência de regeneração. E por isso deveríamos ser um povo incooptável e distinto. Quando o Senhor Jesus diz, vocês são sal, Ele está dizendo o seguinte: é inimaginável vocês serem confundidos com o restante da sociedade. Porque vocês me conheceram, tiveram um encontro comigo. E eu termino fazendo a seguinte conclusão: mais importante do que mantermos a instituição, porque para muitos ser sal da terra é viver dentro do templo. Para não poucos evangélicos, ser sal da terra significa preservar a instituição, preservar a igreja presbiteriana do Brasil, preservar a igreja batista do Brasil, preservar o metodismo, e por aí, e assim por diante. O que o Senhor Jesus está dizendo é que o mundo é transformado quando cristãos são encontrados vivendo o cristianismo autêntico. Quando a igreja cresce a partir de autênticas experiências de conversão. E ainda que não haja nessa igreja um seminário sobre a missão integral da igreja, os cristãos serão encontrados instintivamente lutando pela justiça, pelo direito, porque eles tiveram contato com Jesus Cristo. E quando essa igreja composta de crentes autênticos se manifestar, mudanças profundas serão sentidas na sociedade. É inevitável. Porque se é igreja, vai dar sabor à vida.
se é igreja, vai preservar o que é importante, que não pode se perder na cultura. Que Deus nos ajude a ser esse povo. E eu só vejo um caminho. Vamos falar sobre missão integral, vamos fazer teologia da justiça, do direito, vamos falar sobre família, vamos falar sobre a relação do crente com o mercado de trabalho. Tudo isso tem seu lugar. Mas não há nada mais importante do que termos uma igreja de pessoas que tiveram um encontro real com Cristo. Se seres humanos passaram por essa experiência espantosa, os resultados é o que o Senhor Jesus insiste em dizer. São inevitáveis. Vocês são o sal da terra. Não é um sonho, não é um projeto, não é uma meta a ser alcançada. É um fato. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por essa primeira exposição sobre as parábolas, as metáforas, as ilustrações de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor querido, nós pedimos a Ti que possamos encontrar na vida das igrejas do nosso país esse cristianismo espontâneo, vivo, intuitivo, instintivo, que faz com que os cristãos vivam a sua fé, da mesma maneira que a macieira produz maçã, o pé de laranja, a laranjeira produz laranja. Senhor, a parreira produz uva. Que assim seja conosco. Vamos estudar, vamos fazer teologia sim, Senhor. É bom que o façamos, a doutrina tem o seu valor. Mas, Senhor, nenhuma teologia levará a igreja a transformar o mundo se ela for apenas objeto da reflexão de pessoas que não nasceram de novo. Por isso nós pedimos conversão, Senhor. Pedimos que o Senhor levante no país pessoas que tiveram um encontro vivo com Cristo que venceu a morte. E que os resultados desse encontro com Cristo sejam encontrados nas nossas próprias vidas, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.